Imagine o seguinte, você entra num lugar para comprar uma penca de bananas ali, num supermercado, uma quitanda, ou seja, numa hortifruti, e todo o cacho de banana que você vê alguma bananinha ali um pouco esquisita, meio querendo apodrecer, ou com uma batidinha. Você entra numa livraria, por exemplo, e você fica julgando os livros pela capa. Quer dizer, significa que, de repente, nem todos os cachos de banana estão estragados só porque tem uma banana podre ou um batidinho ali no meio. E os livros, principalmente os livros, você não deve comprar um livro pela capa. A capa pode ser maravilhosa, o livro uma porcaria. O livro pode ser muito bom e, de repente, a capa ser muito simples ou de um mau gosto, assim, de repente um gosto duvidoso. O importante é que você não caia nessa armadilha que muitos andam traçando por aí, de repente, porque um dia o cara atravessou ali fora da faixa de pedestre e não presta. E de repente pega-se um bandido aí que cometeu vários crimes, como a gente sabe qual é que nós estamos falando aí, que recentemente foi, vamos dizer assim, inocentado, que não é o termo mais correto, foi cancelado o processo dele, e a gente sabe que tá cheio de bandido aí defendendo bandido. Então, esse é um discurso que principalmente a esquerda usa e que eu vejo às vezes algumas pessoas caindo nessa armadilha de julgar o livro pela capa, de julgar a pessoa por algum evento, alguma questão que aconteceu ali. Muito cuidado. Outra questão muito proeminente que se costuma fazer, às vezes com um vídeo como esse, em que a fala não é precisa, nunca foi precisa, tem gente que é muito boa na oratória, ok, parabéns, mas de repente sai uma palavrinha aqui no lugar errado, o Rogério vai lá, dispara uma frase que não é exatamente o que eu queria dizer, mas dentro do contexto está perceptível que é para determinado ponto que está correndo o assunto. A pessoa vai lá e dita, né, uma pessoa maldosa vai lá e dita, tira um pedacinho de uma frase dita por mim, totalmente coloca fora de contexto e diz que eu falei outra coisa. Então são inúmeros os trechos as possibilidades de manipulação que alguns grupos andam fazendo. Então, tirar trechos fora de contexto, resumir o livro pela capa, decidir alguma coisa quer dizer, julgar algo ou alguém pela exceção e não pela regra. A pessoa tem, de repente, um comportamento de retidão, de linearidade, voltada para o bem, para a coisa correta, a vida inteira. De repente, porque um dia ela se distraiu e atravessou fora da faixa de pedestre, agora ela virou bandida. Então, muito cuidado, 2 pesos, 2 medidas o tempo inteiro, seja na distorção de frases fora de contexto, recortadas de um jornal, de uma entrevista, de um vídeo como esse, ou seja, porque fica se tentando avaliar porque a pessoa tal dia estava de camiseta branca e era para estar de terno e gravata. Isso não muda o conteúdo de ninguém, é claro que existem situações que você tem que estar mais adequado à situação, existem questões que também você deve estar mais adequado, pode sair uma palavrinha perdida, quando vai ver a pessoa só está te analisando por algum trechinho, fica parecendo briga de adolescente. Você já viu o casal adolescente brigando, que o carinha só ouve uma palavra que interessa para ele na frase inteira que a menina falou, ou o contrário, a menina se pega uma palavrinha perdida e fica duas coisas sem sentido ali, tentando encontrar uma razão que não existe, porque um está distorcendo, um está agindo com sentimentalismo em cima do que o outro disse. Com relação aos vídeos e as coisas, eu tenho visto inúmeros vídeos grosseiros de reedição, de cortes, e as pessoas caem. Não sei porque já está de repente voltado a acreditar naquilo, que é aliás uma estratégia muito, infelizmente, alguns grupos conseguem impor de maneira bastante competente, entre aspas, né? Que é te fazer odiar alguma coisa antes mesmo de você saber que ela existe. E quando ela aparece na tua cara, você acha que você já odeia, né? Traça um perfil de uma pessoa e diz que aquele perfil é tal coisa. O psicopata, ele é craque em fazer isso, craque. Aliás, desconfie sempre de quem está falando sorrindo o tempo inteiro, mesmo de assuntos difíceis e problemáticos, né? Tem um eterno candidato à presidência aí que só fala sorrindo. Ele está falando das maiores desgraças do mundo, ele está sorrindo, tentando passar uma imagem de que ele é muito dono de si, que está muito feliz, mesmo falando de coisas tristes e às vezes até defendendo ideias bastante absurdas. Sempre com um sorriso irônico. Aliás, o cínico na política é o mais comum, é o perfil mais comum na política, é o cínico, e é o pior candidato que existe, na minha opinião. Eu não voto em candidato cínico. Se você perceber que o candidato é cínico, pense 2 vezes, você certamente estará votando em alguém que com muita facilidade não tem a menor
normalmente são pessoas sem caráter, não tem o menor prurido, o menor desconforto em tentar te enganar. E a pessoa vai tentar te enganar. E quem vai fazer isso? Uma pessoa que é mais sincera, ela não consegue fazer isso. Quando vai ver, ela está estourando, está falando alguma coisa, jogando alguma frase que muitas vezes, até para ela não é muito bom, mas você vai ter que decidir. A sinceridade, ela não consegue ser tão meticulosamente perfeita quanto o cinismo. Então, entre o cinismo e a realidade e a sinceridade, eu fico com a sinceridade, com todos os seus defeitos. Fico com a sinceridade e com a verdade, que para alguns fica parecendo uma ofensa. Enquanto o cínico que está ofendendo a sua inteligência o tempo inteiro, porque sabe que está te prometendo, dizendo coisas que não vai cumprir, e você cai. Não julgue o livro pela capa, não julgue o todo pela parte, né? A parte não é mais importante que o todo, a parte compõe o todo. Então, se algum dia uma pessoa deixou escapar uma palavra, alguma coisa, releve, tente enxergar mais pelo conteúdo geral das coisas do que por uma questãozinha ali que aconteceu. E não aceite vídeos editados, frases editadas. Recentemente eu vi um post de São Paulo de uma vereadora com a capa do Lula, com uma frase do Bolsonaro tentando distorcer tudo fora de contexto, uma coisa bizarra, feia, grotesca, independente de defender nenhum nem outro. Você bate o olho ali, você já sabe, olha, uma pessoa começa a tá depondo contra ela mesma, porque ela sabe que a frase está fora de contexto, por mais que ela tenha o direito de entender da maneira que ela quiser. Mas quando ela coloca uma frase fora de contexto, ela está tirando de você a possibilidade de você raciocinar e decidir por você mesmo o que você vai pensar daquilo. Aliás, se tem uma certeza nesse mundo, desses youtubers que tem aí, tem um em especial que se diz conservador, que diz frases de efeito querendo pensar no seu lugar. Não permita isso. Não, de hipótese alguma, de quem quer que seja. A opinião é sua. Eu tento vir aqui, eu, Rogério, te apresento informações, dou a minha opinião, é óbvio, isso não me renego de dar a minha opinião, mas não dou opinião como se eu fosse o dono da verdade, ou como se você tivesse que pensar igual a mim, senão você seria um burro. Então, assim, esse é o pior tipo de discurso que eu já vi. Tem gente nos grupos de WhatsApp dessa mesma maneira. De repente a pessoa se tornou a mais iluminada do mundo e quem não pensa igual a ela é burra. Pelo amor de Deus, né? Então vamos permitir o contraditório, que as pessoas pensem diferente. Tem que defender a ideia, isso é o fato que eu estou sempre dizendo. Eu defendo as minhas ideias de maneira aguerrida, com determinação, mas sempre dizendo o seguinte: você tem o direito de pensar da maneira que você quiser. Aqui eu tenho, no mínimo, a obrigação de te dar informações, de te trazer informações, e aí você decide. Canais de YouTube que o cara fica tentando decidir por você o que é certo, o que é errado, desculpa, foge que você está caindo em armadilha. Lá na frente você vai descobrir, e às vezes vai descobrir tarde demais, que aquele canal não presta, ou que aquela personalidade não tem a ética e o cuidado necessário para tratar das coisas que a gente vem tratando aqui. Aliás, não se esqueça de ir lá no meu canal, dê um curtir se você gostou do vídeo, divulgue para os amigos, familiares, e não deixe de se inscrever, ajude a elevar a relevância do vídeo, a fim de que outras pessoas possam compartilhar essas ideias. Se tiver alguma crítica com educação, sempre tudo é possível, vai lá, manda sua mensagem para mim, na maioria das vezes eu tenho conseguido responder.